Então a gente vai começar a palestra O Caminho da Mandala na Formação de Si e dos Outros. Tem um convidado muito especial, né? A gente está dentro da Semana de Iluminação do Buda. E essa semana ela é muito especial para o SEB. É a primeira vez que o SEB Recife faz essa semana dessa maneira como ele está fazendo, né? Convidando as pessoas, abrindo. Né? Tradicionalmente é feito um retiro muito intenso nesse período. O Lama está fazendo esse retiro lá em Viamão. E a gente aqui resolveu fazer algo de abertura, né? Convidar a Sangha e as pessoas todas para estarem juntas e podermos olhar para o significado do que foi a iluminação do Buda Sakyamuni. O palestrante, Alexandre, ele tem muitas qualidades. Vou falar as poucas que eu conheço, né? Alexandre tem doutorado em Sociologia. Ele é fundador do NEINFA. O NEINFA é o Núcleo Educacional Irmãos Menores de Francisco de Assis, uma instituição que existe há 28 anos na comunidade do Coque. E vem realizando um trabalho que não daria para eu resumir aqui, mas eu vou dizer que é um trabalho de formação humana. Né? E esse trabalho ele é inspirado na existência de pessoas como Francisco de Assis, como Buda Sakyamuni e outros grandes mestres. E Alexandre é fundador do NEINFA, é fundador também da Rede Coque Vive, que também é um dos subprodutos, um dos encontros da NEINFA com o Lama Santen e com a Universidade Federal, que esse ano faz 10 anos. Isso aqui eu já estou considerando que é uma pré-comemoração dos 10 anos do Coque Vive. Eu brinco com os amigos, é Manjusri que está falando, que é o Buda da sabedoria. Né? Eu estou dizendo que ele fica bem envergonhado. Mas isso é verdade, ele tem esse poder de trazer a gente para um lugar muito auspicioso. Né? Depois dessa apresentação que o João fez, eu também preciso me reapresentar, né, obviamente. Antes de tudo, eu preciso também dizer que eu me sinto muito honrado pelo convite que me foi endereçado, e até certo ponto, depois que eu aceitei o convite, eu aceitei automaticamente, né, porque eu estava numa conversa com o João, aí o João fez o convite, aí na hora eu aceitei, depois que eu me dei conta, né, quando ele foi exatamente confirmar a data, né, de quando isso ocorreria. Então, quando eu me dei conta que nós estamos num contexto, como já foi colocado aqui, bastante significativo, porque é um período que para a tradição budista tem um significado muito profundo, porque se trata exatamente do período, né, da iluminação do Buda Shakyamuni. Quando eu me dei conta que eu ia falar para vocês nessa semana, perante uma sangha que para mim tem também um significado, um sentido muito especial e muito raro, porque o mestre que conduz essa sangha é uma pessoa realmente extraordinária. Eu estava acompanhando pela internet o retiro do Lama Santen lá em Viamão, né, nesses 2 últimos dias, né, a discussão dele acerca dos 6 bardos, e é muito curioso, né, a capacidade, eu digo, realmente extraordinária que ele tem de nos fazer presentes ao Guru Rinpoche, de nos tornar contemporâneos, né, quer dizer, do próprio movimento de iluminação do Buda Shakyamuni. Então, isso são características e condições muito preciosas em me dar conta de ter sido convidado, né, para enunciar algo nessa semana, nesse período, nesse contexto, nessa sangha, sobre uma temática que eu não tenho a mínima dúvida, se eu fosse dar um qualificativo ao Lama Santen, né, com certeza ele seria o Lama dos Mandalas, né, dentro da tradição, pelo caráter especial que esse tema tem dentro dos ensinamentos que o Lama sistematicamente tem nos oferecido. De modo que eu fiquei muito angustiado, né, nesses últimos 10 dias,
ao me dar conta da singularidade do evento e da minha presença dentro dele. Eu confesso que ainda estava elaborando uma estratégia de escapar, que às vezes eu escapo, mesmo dos convites já acertados, mas alguma coisa na temática que o João apontou acabou me fazendo, de fato, assumir essa tarefa como uma tarefa pedagógica importante para mim. Porque o tema proposto foi o caminho dos mandalas, né? Tá assim os mandalas estão no plural, o caminho dos mandalas na formação de si e dos outros. De modo que eu fiquei magnetizado pela expressão formação de si e dos outros, né? Atrelada, né, ao tema dos mandalas, e fiquei provocado com essa expressão, o caminho dos mandalas. Né? Fiquei muito provocado por essa proposição. Os que já me conhecem, tem algumas pessoas aqui, sabem que eu sou fixado com os títulos. Né? Eu fico tentando operar por dentro dos títulos, dos temas. Né? Eu tento me movimentar, né, ali dentro. E hoje de manhã eu finalmente me decidi um pouco o que é que eu gostaria de compartilhar com vocês nesta noite, que tem a ver com essa expressão, o caminho dos mandalas. Né? Alguma coisa falou internamente de que eu deveria me ocupar inteiramente com a caminhada, com a própria ideia de caminhar, né? Nus, pelos, através dos mandalas, tendo em vista que o Lama, no retiro, sinalizou algo para mim fundamental, né, para a minha fala, de que, normalmente, a tradição ela comemora exatamente o dia da iluminação. Né? Quer dizer, a tradição ela é muito focada no momento em que a estrela Vésper, né, ela se apresenta no horizonte, né, que é simbolicamente exatamente o momento em que o Buda Shakyamuni ele se conecta, né, com a presença, né, com a clareza iluminada da mente, e então ele se levanta e vai iniciar um processo sistemático de ensino do Dharma a partir da experiência de meditação que ele teve. Mas o Lama ele disse algo muito curioso, ele disse, olha, não é suficiente se concentrar no resultado do processo, ou na iluminação propriamente dita, mas que seria muito importante para os praticantes perceberem o processo que leva à iluminação. Né? Exatamente daí a ênfase que o Lama dá sempre no SEB do retiro, né? Ou seja, de ter todo um processo, né, que nos leva até a compreensão do que está em jogo quando a estrela Vésper aponta no horizonte. Né? Esse processo da caminhada que se dá nessa semana, que é, digamos, a semana da iluminação. E uma coisa que o Lama faz questão de enfatizar é o fato de que esse período, ele é uma espécie de divisor de águas na experiência do Buda Shakyamuni, porque, segundo o Lama, o período anterior a isso, a meditação ela era praticada numa lógica ainda, em uma lógica de fuga. Né? Ele procurou a floresta, procurou a meditação como uma forma de escapar de uma série de dificuldades que a experiência mundana apresenta para todos nós. No entanto, o Lama diz, olha, no período efetivo da iluminação, ou seja, nesse caminho, né, que levará o Shakyamuni à iluminação, o que está em jogo não é mais uma prática espiritual visando nos libertar dos sofrimentos do mundo. Né? Ou seja, não é uma prática espiritual que funciona como um esconderijo, né, como uma fuga, né, como uma tentativa mesma de se livrar, né, nem de se libertar, de se livrar dos problemas que o mundo nos oferece. A ênfase, né, a ressalva que o Lama fez na segunda-feira, é que se a gente observa o que acontece com o Lama nessa semana, né, que o leva à iluminação, algo que se destaca é o fato dele chamar as dificuldades e os problemas para estarem com ele no processo de meditação. Né? Então, segundo o Lama, é exatamente a invocação e a evocação que ele faz de Mara, né, como esse símbolo dos problemas e das dificuldades, que é efetivamente convidado, né, pelo Shakyamuni para meditar com ele. Então, é esse meditar
nas, cons, através das dificuldades que nós atravessamos, que efetivamente constitui o caminho, né, que nos levará inevitavelmente à iluminação. De modo que eu resolvi, então, orientar, né, algumas coisas, algumas provocações nessa direção. Mas eu já caminhei mais do que eu queria para a primeira etapa. Antes de seguir, eu sei que somos muitos, mas eu preciso. Eu queria perguntar a vocês, queria ouvir, se não todos, pelo menos alguns de vocês, acerca da relação de vocês com a questão do mandala. A pergunta ela vai em dois níveis, porque eu não conheço exatamente cada um, eu não sei como cada um pode responder. Mas a pergunta é assim, qual é a relação cognitiva que vocês têm com a questão do mandala? Né? Se é do ponto de vista cognitivo, o que é que vocês sabem sobre o mandala na perspectiva budista? Né? O que é que vocês já guardam acerca dessa questão? A segunda questão é como vocês têm feito a experiência do mandala na vida cotidiana de vocês. Quem acompanha o Lama há um pouco mais tempo já entende a origem da pergunta. O Lama faz questão o tempo inteiro de enfatizar que quando nós lidamos com os ensinamentos, há dois níveis ou duas possibilidades de lidar com os ensinamentos. Um é contemplar os ensinamentos, portanto, uma abordagem não cognitiva, uma abordagem experiencial direta, através da meditação, acerca daquela temática, e uma outra abordagem indireta, uma abordagem cognitiva, descritiva, intelectual, discutir conceitualmente aquele tema. Vocês, assim, o que vocês já têm sobre essa questão do mandala e como vocês têm feito essa experiência do mandala na vida cotidiana de vocês? Então, se vocês pudessem compartilhar algo nessa direção comigo, me ajudaria muito para as coisas que eu queria também depois compartilhar com vocês. Posso devolver a pergunta? Eu vou fazer isso, mas eu queria antes ouvir exatamente vocês. Como é que a palavra mandala ressoa em você? Se quando eu caminho pelo mundo, eu incluo o outro nesse meu caminhar. Para mim são os olhos. Olhos. Mandala para mim é olho. Alexandre, eu acho que assim, eu tenho uma visão relativamente, posso dizer, bastante rasa sobre mandala, pretendo aprender bastante com você. Não é um tema sobre o qual me debrucei muito ainda, apesar de eu estar há 3 anos na prática com o SEB, eu ouvi esporadicamente uma definição mais precisa nos grupos, né? Então eu tenho uma noção também um pouco intuitiva, e eu sinto ele já fazendo essa noção, já trazendo resultados para a minha vida, isso é um fato. Mas um pouco que eu entendi também é isso, assim, seria um pouco como lentes, que esse termo não cabe bem, porque lente é como se fosse algo que está separando do meio externo, né? E aí com o conceito de coemergência isso não cabe bem, mas é uma forma de olhar ao redor, e que eu entendo que a mandala tem as mandalas de cada sabedoria, é o que eu sei superficialmente. Então, de repente eu vou estar com uma mandala que é de Cheres e que vem vir com compaixão, outro que vai vir com sabedoria, enfim. E intuitivamente eu sinto que a prática de meditação constrói isso no meu dia a dia de uma maneira, claro que não evidente, agora eu estou na mandala, agora eu me perdi da mandala, mas assim, a gente sente que há uma transformação no nosso cotidiano, porque essas qualidades, né, vão desabrochando. Bom. Mais alguém? Sim. Para mim, tem a sensação que a mandala sempre vive isso na minha mente, como se fosse uma representação do próprio universo. Quando a gente olha aquelas teorias e as fotos da galáxia, elas representam essa mandala que normalmente a gente vê nos desenhos, né? E misterioso para mim, sei aonde eu estaria inserido nessa mandala.
formas de ver o mundo. Assim. Acho que tem essa questão, tem essa relação com o olhar, com uma percepção de como você enxerga o mundo. Né? Assim. As qualidades dele, enfim. Os aspectos que te cercam. Pra mim, assim, é uma visão, mas essa visão ela vem junto com a energia. Uma energia vital, assim, quando você tá com essa visão, a energia parece que flui mais facilmente, as relações fluem mais facilmente, assim, tudo fica mais fácil, assim. Eu acho que a minha compreensão é parecida com a de Help, assim, com vários elementos da experiência tendo uma relação com o mandala, né? E também sempre assim, no meu pouco conhecimento também sobre o mandala, sempre relativo às sabedorias, né? Assim, sabedorias, e como sendo realmente essa configuração da experiência com todos incluídos, né? Por todas as ações, todas as visões do mundo. Alguém mais gostaria? Para mim foi muito interessante porque a gente usa muito a mandala enquanto construção de desenhos para ver esse interior, ver esse inconsciente, depois juntar com esse conhecimento do budismo tibetano, né, como essa construção, né, essa construção que pode ou não estar ligada à sabedoria, né, mas que dentro do budismo tibetano ela está ligada a uma sabedoria maior, uma forma de você estar nesse mundo, de você estar se movimentando nesse mundo, construindo, né, e se relacionando com ele. Mas para mim, sempre que eu escuto a palavra mandala, né, para mim sempre vem aquele círculo com desenhos harmônicos construídos, né, consciente ou não, sempre me vem. Então, toda vez que eu escuto mandala, a primeira coisa que me vem ainda é essa coisa da construção. Já estou começando a me animar. É curioso essa tua observação, porque, de fato, nas ciências humanas, a questão do mandala, basicamente, ela é tratada na psicologia. Não estou dizendo em todas as teorias psicológicas, nem que esse seja um tema hegemônico ou dominante. Mas se os mandalas encontraram um lugar nas ciências humanas, foi exatamente na psicologia, foi através da psicologia que elas penetraram. Só muito recentemente, uma outra área, que é a educação, por conta das políticas de educação integral. Então, é dentro da área, né, da discussão sobre educação integral que o tema do mandala começou também a migrar para o campo educativo, né, construindo-se currículos, propostas educativas baseadas na noção de mandala. Né? É muito curioso. A gente na segunda faz prática de motivação, aí começa na emoção e chega na mandala. Mandala da compaixão, do amor, da alegria e da equilíbrio. Tradicionalmente faz isso, assim, na segunda-feira. Alguém mais? Eu não saberia assim, descrever, mas o que eu percebo, que eu sinto é assim, eu não sei se eu estou certa, mas eu me sinto no mandala quando a minha visão não está estreita, sabe? Eu sinto, eu saio na rua e sinto um grande amor, assim, como se eu sentisse meu coração expandir, assim, sabe? Então, eu não sei, eu vejo mais amplo mesmo. Alguém mais? Tá. Há uma proposição curiosa. Essa não é propriamente do Lama, mas é uma proposição muito curiosa e que eu vou conectar, né, com as proposições do Lama acerca do mandala. Alguém diz, eu vou manter esse alguém em segredo por enquanto, que mandala é sobre o que parece. Veja que expressão. Mandala é sobre o que parece. Sobre o que parece e sobre o que aparece. Então, o mandala ele tem a ver com dois fenômenos. O fenômeno do parecer, com o que parece para nós,
e com o aparecer. De tal modo que esse sujeito diz: mandala é sobre o que parece, sobre o que aparece. Porque o que parece, veja, porque o que parece e o que aparece, parece e aparece sempre a partir de vários pontos de vista. Nos ensinamentos do Lama, mandala se refere muito estritamente a mundos. Ele diz mundos que surgem inseparáveis de nossa própria mente, de nossas mentes. Mas o próprio Lama, isso é muito interessante, no mesmo gesto em que ele diz mandalas são mundos que surgem separáveis das nossas próprias mentes, no mesmo gesto é quase que automático. Toda vez que o Lama diz isso, ele faz mais exatamente. Mandala é a experiência que fazemos desses mundos. Então, em primeiro lugar, mandala seria sempre pronunciada no plural, né? Nunca há mandala no singular, né? Há sempre mandalas, há sempre mundos que emergem a partir de uma relação indissociável com o nosso próprio estado de ser e de estar presente nesses diferentes mundos, mas mais diretamente o mandala ele tem uma ligação com a experiência que nós fazemos desses mundos. Esse, para mim, é um primeiro ponto fundamental. Na medida em que eu posso traduzir também mundo com uma outra expressão sânscrita que é loka. L-O-K-A, loka, né? Que também é uma expressão para mundo. E que, me parece, diz mais respeito, de fato, à ideia de mundo. Enquanto que a noção de mandala, ela tem uma ligação intrínseca, não com o mundo, mas com a experiência que nós fazemos dos mundos nos quais nós habitamos. Ora, segundo Lama, nesses mundos, ou nessas experiências que nós fazemos dos mundos que nós habitamos, aparecem alguns elementos básicos, fundamentais. Ele fala na linguagem dele, eu não vou explicitar isso, nem de longe, mas ele diz, aparecem limites cognitivos. Em toda experiência de mundo há um limite cognitivo. Limite cognitivo é um horizonte, que pode ser mais ou menos estreito, né, dependendo do próprio mundo, né, ao qual esse horizonte faz referência. Mas o que eu quero dizer não há experiência de mundo sem horizonte, sem um limite, sem uma fronteira. Eu não estou discutindo se esse limite ele é real ou não. Eu estou dizendo, na experiência que eu faço de meu próprio mundo, essa experiência ela é carregada, ela carrega um horizonte, um limite, uma linha, uma fronteira imaginária, né, que se amplia ou se encurta dependendo de como eu me posiciono dentro dessa experiência. De modo que o modo como eu me movimento nessa experiência de mandala pode fazer com que o meu limite cognitivo, o meu horizonte, ele se amplie, ele se afaste, ele encurte. Né? Esse é um elemento, limites cognitivos. Mas, como o Help e outras pessoas falaram, diz o Lama, na experiência de mandala aparece um segundo elemento que ele chama de energias de ação. Energias de ação. E, portanto, na experiência de mandala, há sempre uma experiência de movimento. Uma experiência de movimento. Não é possível pensar o mandala dissociado de uma experiência de movimento, de estar em movimento, em uma movimentação. Então, toda vez que eu faço a experiência de um mandala, eu faço necessariamente a experiência de meu próprio deslocamento, né, de como as ações que eu desenvolvo dentro dessa experiência movem algo na própria experiência. O terceiro elemento são as emoções, que surgem em toda experiência de mundo. E, por fim, a experiência surge na experiência do mandala, corpo. Então, 4 elementos que aparecem, né, na experiência que eu faço dos mundos nos quais eu habito. Muito importante, na ótica do Lama, é que todo mandala, toda experiência de mundo, ela é articulada
ela é conduzida por uma inteligência, por uma forma de inteligência. Ele caracteriza essa inteligência como algo vivo, o que é muito curioso, porque me diz, por exemplo, que há a possibilidade de pensar inteligência mortas, então haveria inteligências mortas, mas no caso do mandala, a inteligência é sempre viva, e ele diz, é viva e ativa. Né? Há uma experiência de atividade, exatamente de movimento, de ação, por dentro do mandala. Essa inteligência, né, que articula, que conduz o mandala, segundo o Lama, não é uma inteligência pessoal, ela não é pessoal, é uma inteligência que não me parece também ser impessoal, ela talvez seja, né, como dizem os psicólogos, transpessoais, né, são inteligências que transcendem a experiência que nós fazemos de uma identidade limitada, condicionada. As inteligências condutoras do mandala não teriam essa característica. E, por fim, elas são livres do tempo. Elas são livres da temporalidade. As inteligências que conduzem o mandala. Vejam que, como no ensinamento que o Lama nos oferece do mandala, a coisa vai se complicando pouco a pouco, né? Porque primeiro você tem o mandala, uma compreensão do que ela é, dos elementos que a constituem, dos elementos que ela porta, e aí aparece uma inteligência que conduz o mandala, né? Que dirige o mandala como uma espécie de formador, né? Como uma espécie de guia, né? daquele mandala. Desse ponto em diante, o Lama ele faz uma distinção entre tipos de mandalas. Né? Para os propósitos do que eu vou tentar fazer aqui com vocês nessa noite, é suficiente dizer que para o Lama há o que ele chama de mandalas comuns e mandalas de sabedoria. O que caracteriza as mandalas comuns é o fato delas serem binárias. A inteligência que conduz os mandalas comuns são inteligências duais, são inteligências vivas, ativas, mas elas são duais, elas são binárias, elas são dualistas. Ou isto ou aquilo, sim e não, gosto, não gosto, quero, não quero, posso, não posso. Isso é certo, isso é errado. Quer dizer, todo mandala comum, né, para o Lama, é conduzido por uma inteligência binária. O exemplo clássico que ele vai dar é a inteligência que conduz a roda da vida. Naquela observação que você fez, que nesse sentido, a própria experiência cíclica de sofrimento na qual nós estamos envolvidos também é um mandala. Né? Também é um mandala movido por uma inteligência dualista, binária, e por isso ele diz comum, comum no sentido de limitada. Né? É uma inteligência que ela opera quase como que uma linguagem de computador. Né? Ela só entende um código, né? 0 ou 1, 0 ou 1, aí 0 ela atribui um valor, 1 ela atribui outro valor, e tudo que aparece, tudo que parece para essa inteligência é julgado a partir desse código binário. Aquilo ou é ou não é, aquilo existe ou não existe, aquilo pode ou não pode, aquilo é certo ou errado. Certo? Ela tem esse tipo de padrão de julgamento. Quando nós estamos imersos, né, por uma mandala de sabedoria, nós agimos sem esforço. Nós não precisamos fazer um tipo específico de esforço para atingir, por exemplo, determinados resultados. Eu não preciso gastar energia ou usar energia, por exemplo, numa atividade de cálculo, de planejamento para saber como eu vou atingir aquilo que eu quero, aquilo que eu desejo, aquilo que eu sonho. Quando eu estou dentro de um mandala de sabedoria, esse esforço no cálculo, no planejamento, ele é simplesmente dispensado. Porque nesse mandala há um caminho que me leva diretamente do meu sonho, do meu desejo, à realização desse sonho e desse desejo, o que faz com que, para muitas pessoas, o mandala de sabedoria tem um caráter um tanto quanto mágico. Alguém falou aqui, né? Misterioso. Né? Porque parece que as coisas acontecem num passe de mágica ou aparecem magicamente. Eu sempre fico muito encantado quando o Lama estava falando sobre como foi construído o templo em Viamão. Né? Você vê, ele vai falando do processo, eu digo, meu, que coisa mágica, né? Porque no Neinfa, para você construir um batente, é um esforço
esforço tremendo, né? É uma luta, você luta com você, luta com os outros, luta com os contextos os mais variados para levantar um batente, para fazer uma calçada, e mesmo depois que você constrói, quer dizer, parece que tem muito pouca satisfação, né? Aquilo nunca está bom, né? Do jeito como as pessoas imaginam que deveria estar. Mas no mandala de sabedoria isso não ocorreria, né? A ação seria sem esforço e, curiosamente, seria sem contradição. Seria sem contradição, sem incoerência. Né? Por quê? Porque no mandala de sabedoria haveria o que o Lama chama de liberdade de ação. Haveria liberdade de ação. No mandala comum, no mandala binário, nós não teríamos liberdade de ação. Nós teríamos apenas uma pseudo-liberdade. Né? Toda vez que nós estamos atrelados a uma mandala comum, nós estamos, na verdade, aprisionados àquela inteligência. Nós nos tornamos reféns, prisioneiros da inteligência que conduz uma mandala comum. Então ele está dizendo, olha, quando eu estou num mandala comum, a inteligência que conduz o mandala, ela impossibilita o exercício de minha liberdade. Ela impossibilita que a minha mente possa agir, operar de maneira livre. Isso é muito diferente das inteligências que operam nos mandalas de sabedoria. Vocês sabem que eu tenho uma certa fascinação por Foucault, né? Então, digamos, no mandala de sabedoria, a inteligência que conduz, ela não tem necessidade de vigiar e de punir. A inteligência que conduz o mandala de sabedoria, ela não está focada no controle das situações, nem em um controle das pessoas. E por isso as pessoas que estão envolvidas com o mandala de sabedoria, elas não precisam se preocupar em se autocontrolar, né? Em se disciplinar, em se conter. A gente se libera das coerções das relações de poder que comumente constituem as relações interhumanas. Ou seja, dentro de um mandala de sabedoria, eu tenho a liberdade de não fazer uso do poder. Eu posso deixar as minhas potências e as minhas potencialidades livres para serem ou para não serem de acordo com o modo como as circunstâncias se apresentam, né, ou aparecem para nós dentro de uma certa situação. O Lama dá dois exemplos, normalmente ele dá dois exemplos de mandalas de sabedoria. Um é o mandala do Lótus, né? Um é o mandala do Lótus, o outro é o mandala do Prajnaparamita, pelo qual eu tenho um encantamento muito grande. Né? A gente no NEINFA tem um encantamento muito grande com esse mandala. E no retiro que ele está lá em Viamão, ele estava falando do mandala Vajra. Né? Ele estava discutindo, né, um outro mandala extremamente poderoso, que é o mandala Vajra. A questão-chave, vocês estão pensando que eu não vou, né, eu não estou fazendo simplesmente a reprodução, eu estou apenas sinalizando como o Lama opera, mas a questão-chave para o Lama é como nós nascemos, né, nessas mandalas de sabedoria. Essa, para ele, seria a questão fundamental. E, para mim, é uma questão de fato chave, porque ela já diz respeito ao que o tema, né, desse nosso encontro enuncia, que são os processos de formação de si e de formação do outro. Então, se nós estamos interessados em um processo de formação humana, parece ser vital, dentro da tradição budista, a nossa vinculação a mandalas de sabedoria, a inteligências não binárias, a inteligências não duais, a inteligências que não tenham uma certa compulsão por controle, por relações de poder. Né? Pois bem, como nós nascemos nesses mandalas de sabedoria, já que essa é a chave para um processo de formação humana? O Lama diz que há dois passos, dois momentos para esse nascimento. E aí é muito curioso o primeiro, porque para mim o primeiro passo que o Lama enuncia com muita tranquilidade, para mim é um paradoxo. Porque ele diz, para nascer em um mandala de sabedoria, eu preciso dar nascimento a mim mesmo. Portanto, veja que coisa louca. Eu preciso nascer dentro de um mandala de sabedoria para me engajar em um processo de formação. No entanto, eu mesmo preciso me dar esse nascimento. Não tem ninguém. Veja de fato como a mandala de sabedoria ela é uma mandala muito astuciosa.
Porque, veja, se eu acabei de dizer que ela não está envolvida em relações de poder, e eu dissesse que para alguém ter nascimento nela, precisaria de alguém com qualidades especiais para me transportar para esse mandala, eu já estaria dizendo que a mandala de sabedoria seria um engodo, né? Ela não seria, de fato, uma mandala de sabedoria. Veja, ela, de fato, é um mandala de sabedoria na medida em que não há ninguém com qualidades especiais, poderosas o suficiente para dar esse nascimento. Nós precisamos nos ofertar, nos dar esse nascimento dentro do mandala de sabedoria. Mas não basta isso, é preciso, na sequência, ele diz, eu gosto dessa expressão dele, potencializar esse nascimento. Eu me dou nascimento dentro de um mandala de sabedoria e depois eu potencializo, né? Eu potencializo esse nascimento. Essa potencialização, ela advém do modo como eu vou observar minha situação dentro do mandala, né? Eu me dou nascimento dentro do mandala e observo o que acontece comigo enquanto eu estou dentro desse mandala depois desse gesto de me dar um auto-nascimento positivo dentro desse mandala. Então, eu vou observar. Ele diz, você observa o que está acontecendo com você. Mas observa o quê? E aí o Lama o Lama é muito uma figura curiosa. Assim. Observe como você está usando o tempo. É isso que você deve fazer. Então você se dá nascimento dentro de um mandala de sabedoria e fica de olho, né, em como você está usando o seu tempo. O tempo. Usando o tempo. Vocês sabem como na nossa cultura time is money. Tempo é dinheiro. Como a nossa cultura tem uma dificuldade de perder tempo. De perder tempo. É muito curioso como cada vez menos a gente quer ter a experiência de perda de tempo. A gente, na verdade, quer sempre ganhar tempo, nunca perder tempo. Pois bem, quando eu estou em um mandala de sabedoria, eu preciso olhar como eu uso o tempo, como eu me relaciono com esse tempo. Para que isso? Para que gradativamente, o Lama diz aí, a expressão é textualmente dele. Se eu observo como eu uso o tempo, pouco a pouco, abre aspas, chego ao caminho das 4 nobres verdades. E chegando ao caminho das 4 nobres verdades, eu inevitavelmente chegarei ao caminho de 8 passos, ao nobre caminho óctuple. Nesse caminho nobre, nesse caminhar nobre, eu vou me deparar com recomendações práticas. Né? O Lama não fala de proibições, ele fala de recomendações práticas. Coisas que nós deveríamos evitar fazer. Tá certo? Vamos encontrar um elemento chave, que é a questão da motivação, né? O elemento motivacional. Vamos encontrar 4 qualidades consideradas incomensuráveis. Vamos encontrar 6 paramitas, né? 6 virtudes fabulosas, e a primeira delas é a generosidade, né? Eu não vou mais longe. Vamos encontrar a possibilidade real de ultrapassagem da roda da vida. E esse é um momento chave, porque, veja, para a maioria de nós, se eu entrei em um mandala de sabedoria, automaticamente eu já me desliguei das mandalas comuns. No entanto, parece que não é assim que as coisas funcionam. O fato de eu me dar o nascimento em um mandala de sabedoria não me descola automaticamente dos mandalas comuns. Certo? O descolamento dos mandalas comuns só ocorre quando eu estou caminhando no mandala de sabedoria. Né? Quando eu estou caminhando. E nesse caminhar, eu estou caminhando dentro de um caminho que é nobre. Porque é nesse caminho nobre que eu vou me surpreender com a possibilidade real de ultrapassagem dos mandalas comuns. Né? Ele diz da roda da vida. De onde vem essa possibilidade? Como é que ela surge dentro do mandala de sabedoria se eu não me descolei ainda
daquela inteligência dual, daquela inteligência binária. Ela surge do fato de que, caminhando dentro do mandala de sabedoria, o nosso mundo, veja, por isso que para mim mandala não é mundo, é de fato a experiência de mundo. Ele diz, no mandala de sabedoria, o nosso mundo ele perde solidez, ele perde fixidez. É como se os mundos duais, binários que nós habitamos, começassem a perder os seus referenciais, né? Os seus limites. Aquela linha de horizonte, ela começa a esfumaçar, né? Gradativamente. É tão somente com a perda de solidez dos nossos mundos que aparece uma visão, que vai aparecer uma outra visão, uma outra possibilidade de visão, e com essa outra possibilidade de visão, uma ação lúcida no mundo. Nesse mesmo mundo, né, que está perdendo solidez. Veja que coisa interessante. Ele perde a solidez, mas ele não deixa de existir. Ele permanece enquanto sendo os nossos ou o nosso mundo. A diferença é que ele perdendo fixidez, ele perdendo concretude, a gente consegue agir de maneira mais lúcida dentro desse mundo. Eu sou um tanto quanto bárbaro, eu não conseguiria fazer a prova como vocês fazem essa prova. Para poder provar aquilo que eu estou dizendo, eu teria de abrir a caixa preta da minha própria prática. Essa caixa preta tem um nome, se chama Neinfa, e dizer o que é que acontece por lá. Eu deveria, por exemplo, dizer o que foi que aconteceu com o Neinfa quando o Neinfa se encontrou com o Lama Santen. Né? E se encontrou porque lá no Neinfa ele deu um ensinamento sobre um tipo de mandala, que é o mandala dos 5 Dhyani Budas, o mandala das 5 sabedorias, dos 5 Budas das sabedorias. Ele deu um ensinamento, é curioso, a gente encontrou a transcrição, um ensinamento dificílimo, eu não sei como a gente entendeu aquilo que ele disse, a gente desconfiou, inclusive, se a gente estava lá ouvindo, né, aquilo que ele ensinou. Só que o nosso grau de selvageria é tamanha que no Neinfa a gente não conseguiu meditar acerca daquele ensinamento. A gente fez assim. A gente leu literalmente o ensinamento e a gente resolveu aplicar diretamente o ensinamento. Nós fizemos uma reforma nos estatutos do Neinfa. O Neinfa tinha uma diretoria com um secretário, presidente, babá. A gente desmontou essa estrutura, fez uma reforma estatutária. Flori foi quem nos ajudou a refazer a reforma. Montamos uma outra estrutura administrativa e acoplamos essa estrutura ao mandala das 5 sabedorias. O Neinfa tem 5 núcleos e cada núcleo está associado com uma sabedoria desse mandala. Dentro de cada núcleo, os projetos pedagógicos eles são obrigados a replicar hologramaticamente, né, a partir de um princípio hologramático, um modelo geral. De modo que, por exemplo, para vocês entenderem, no núcleo de educação infantil, no núcleo de educação, que é onde eu estou, a gente ficou atrelado à mandala do Buda Amitabha, que é o Buda da cor vermelha. A gente ficou atrelado a isso. Então, todos os projetos pedagógicos desse núcleo, eles precisam ser construídos dentro da lógica energética desse Buda. Então, isso acontece, por exemplo, na educação infantil, que Regina, né, vem estudando de maneira mais sistemática, né, lá na pós-graduação. Então, a gente montou um currículo de educação infantil, um projeto pedagógico para a educação infantil, seguindo o mandala das 5 sabedorias. No sentido mais literal da palavra, de modo que funciona assim. A semana nossa tem 5 dias, segunda a sexta, os meninos estão lá de segunda a sexta de manhã, as crianças de 3, 4 anos. A segunda-feira, as atividades seguem a lógica de uma sabedoria. Na terça seguem de outra, na outra de outra. A gente não é nem bimestral, porque em Viamão é bimensal a lógica, né? Lá a gente é diária. E aí, cada dia da semana, ela é planejada as atividades a partir da energia de um dado Buda. E no mesmo dia, então eu tenho a segunda-feira, que a gente começa com o Buda azul, né? Trabalha com a arte, a gente começa a segunda-feira toda dedicada a essa linguagem, a linguagem da arte na segunda-feira. Mas durante o dia, durante a segunda-feira de manhã, cada horário, de 8 às 9, de 9 às 10, é dedicado a um dos Budas.
Então você tem a linguagem funcionando, né, a cada dia da semana, funcionando naquela semana, certo? E a gente vai vendo o que é que acontece com as crianças e com os formadores. Então, Regina, Andréa estão mais próximos das crianças e eu fico mais próximo dos formadores, vendo o que é que acontece e o que é que não acontece com esse tipo de análise. Então, eu poderia um pouco discutir sobre isso, mas sem Andréa aqui e sem as crianças da educação infantil, eu achei que ficava muito estranho, né, eu ficar falando dessa dinâmica. Então, eu não vou seguir por esse caminho. Eu resolvi não seguir por esse caminho, ficar nesse lugar mais descritivo, mais cognitivo, porque eu acho que se vocês vissem as crianças e vissem Andréa, né, explicitando, aí vocês iam poder perceber melhor, né, o que é que eu estou dizendo. E o que eu estou dizendo é, durante muito tempo, até antes do encontro com o Lama, todos os projetos educativos do NEINFA visavam explicitamente modificar o comportamento das crianças e dos adolescentes. Tá certo? Eram projetos que visavam constituir habilidades de modo que os meninos pudessem agir diferente do modo como eles agem naturalmente dentro da comunidade do COC. Com o encontro com o Lama, nós nos demos conta que a nossa tarefa não era modificar o comportamento das crianças e dos adolescentes, nem das mulheres da comunidade. Que a nossa tarefa educativa era ajudar, né, aquelas crianças e aqueles adolescentes a se darem nascimento positivo em mandalas mais complexas, mais abrangentes. Tá? Só que isso ainda tinha um problema para nós. Na nossa lógica, né, pouco treinada, isso significava tirar as crianças de um mandala binário, de um mandala comum, e colocá-los em um outro mandala, certo? A gente, mesmo após o encontro com o Lama, ainda tinha essa ideia de que o educador era esse sujeito todo poderoso que ia pegar a criança, tirar ela do seu mandala e colocar ela num outro mandala de sabedoria. E que, portanto, cabia a gente construir o mandala de sabedoria e ficar tirando as crianças de um para o outro. E o problema era que algumas crianças não queriam sair do mandala delas e entrar no outro, e às vezes o que a gente arrastava e colocava lá, fugia, escapava do mandala de sabedoria, o que também criava muitos problemas. Então, por exemplo, na educação infantil, hoje, a gente não tem como meta formar nem alfabetizar as crianças. A gente não tem como meta alfabetizar as crianças. Mas a gente tem uma preocupação muito interessante de formar crianças que tenham o gosto, veja que coisa engraçada, o gosto por ouvir histórias e contar histórias. Essa é a nossa meta, formar crianças que tenham o gosto de ouvir e de contar histórias. Tudo gira em torno dessa contação, né? Dessa fabulação. Só que não se trata, para nós, de simplesmente preparar crianças que não têm acesso à literatura, oferecer acesso à literatura para que depois elas entrem nesse outro mundo letrado, literário. Para nós não é isso. Se trata de possibilitar que as próprias crianças, elas potencializem sua capacidade natural de contar histórias. Então a gente assume que contar histórias é uma habilidade intrínseca à mente de todos os seres humanos, e das crianças isso é evidente, isso é visível, como as crianças sentem um prazer nesse processo. Então cabe a gente, veja, não é criar um mandala de sabedoria artificial, né, treinar essas crianças de modo que elas entrem nesse mandala artificial. Se trata de fazê-las, né, potentes, de torná-las potentes em uma capacidade que elas já manifestam, de modo que estejam elas onde estiverem, independentemente das relações que elas venham no futuro a estabelecer conosco, fiquem elas ou não no NEINFA, estejam onde elas estiverem, elas sejam capazes de criar, de inventar histórias para elas mesmas e para outrem. É um pouco esse o exercício que a gente vem fazendo. Mas eu disse que eu decidi não explorar isso, embora eu já esteja explorando e meu tempo se esgotando. O que então eu iria explorar? Eu iria explorar algumas provocações do Lama.
que são muito fortes. A primeira delas, ele diz: somos inseparáveis das mandalas em que vivemos. Podemos até não saber em que mandala vivemos, mas todos, e essa frase para mim aí já me pegou, incluindo os animais, vivem dentro de um mandala. Certo? A gente pode não saber, mas estamos dentro de um mandala, incluindo os animais. Né? Essa frase, para mim, ela é muito provocadora. Por uma razão simples. Porque, na maneira como eu leio, ou seja, da maneira como eu sou afetado por essa provocação do Lama, o que ele me diz é que, do ponto de vista da formação humana, minha ou de quem quer que seja, é fundamental saber em que mandalas estamos. Do ponto de vista da formação, do ponto de vista de um processo de formação, eu não posso estar em um mandala inconscientemente. De que mandala é esse? De que inteligência é essa com a qual eu estou conectada? Se eu quero entrar em um processo de formação, eu tenho de desenvolver uma clareza em relação ao tipo de inteligência com a qual eu estou associado, com a qual a minha vida, a minha existência está associada. Então, de fato, para mim, do ponto de vista da formação, é fundamental saber em que mandalas estamos. Por quê? Porque podemos nos tornar, como eu acabei de dizer, prisioneiros de nosso próprio mandala. E há, portanto, um perigo na experiência do mandala. E eu vou dizer de maneira muito bruta que perigo é esse. Porque esse é um perigo que a gente vislumbra muito claramente em diferentes situações e contextos. E não só nos contextos de prática espiritual, né? Em vários contextos de prática humana, toda ela. Qual é o perigo? É o perigo de a gente começar um processo sistemático de relativização do mandala. Como assim? Vou dizer. Cada um tem sua própria mandala. Veja, cada um tem sua própria mandala. Logo, eu não posso fazer nada. Eu não posso fazer nada. Isso para mim é um processo de relativização do mandala. Como cada um tem o seu próprio mandala, né, eu não tenho o que fazer. Veja, eu como formador não tenho papel, não tenho o que fazer. Esse é o meu mandala. Se esse é o meu mandala, eu também não tenho o que fazer com relação a mim mesmo. Então, é inevitável que eu seja assim, que eu haja assim. Eu continuo a agir assim porque esse é o meu mandala. É a experiência de mundo que eu tenho, que eu faço. Veja, o que eu chamo de relativização de mandala? É esse processo de indiferença em relação à responsabilidade ética e política que nós, como seres humanos, precisamos ter em relação aos mundos que nós habitamos. Então, o que eu estou dizendo é que há um processo, na minha maneira de ver, há um processo de desresponsabilização ético-política em relação ao modo como nós habitamos no mundo. E no Recife isso é muito evidente. Por exemplo, a maneira como nós, recifenses, colocamos o lixo na rua, né, como se aquilo fosse alguma coisa absolutamente natural e banal, certo? A maneira como a gente se desresponsabiliza de um cuidado com a cidade. Isso é muito curioso. Então, eu sei que estou indo para o fim, estou comprimido aqui no tempo, mas isso para mim é fundamental. Quando a gente fala de o caminho dos mandalas na formação humana, nós estamos falando do fato de que nós nunca somos indivíduos isolados de outros indivíduos. Todo indivíduo ele já é um ser com. Todo indivíduo já é uma matilha. Todo indivíduo já é muitos. Porque não há indivíduo dissociado de uma rede infinita de relações. Por isso, a formação, a partir de uma visão de mandala, implica no fato de que nós somos sempre seres expostos. Estar em um mandala é estar exposto a algo que escapa à inteligência do próprio mandala.
Veja o que eu estou dizendo aqui. Estar em um mandala é estar exposto a algo que no mandala escapa ao próprio mandala. De modo que quando eu resolvi vir para cá nessa noite, o que eu queria dizer era isso que eu vou dizer agora. Existem mandalas comuns e existem mandalas de sabedoria. E existem mandalas de formação. Mandalas de formação são mandalas estranhíssimas, porque elas não formam mundos próprios. Mandalas de formação são como mandalas alienígenas. A inteligência que move o mandala da formação é alien, é alienígena. Por quê? Onde tem um mandala comum, o mandala formação, ele entra e contamina. Ou seja, eu estou no mandala comum e a mandala formação me faz ver nessa mandala comum o que eu não sou capaz de ver. Então, há situações muito curiosas provocadas pelos mandalas formação. Você está dentro de um mundo binário, dentro de um mundo limitado, dual, mas vez por outra, de maneira inesperada, imprevisível, inexplicável, a gente tem um vislumbre de lucidez. Às vezes, seres, como todos nós, muito limitados, muito presos a dualismos, vez por outra, a gente faz ações lúcidas. E isso mostra, né, de que há alguma coisa dentro do mandala comum que escapa ao próprio mandala comum. De que há uma inteligência, né, que ela não efetivamente, embora tenha o desejo de controlar, ela não controla tudo. Porque dentro do mandala comum, às vezes, coisas iluminadas acontecem. Às vezes, seres iluminados aparecem dentro do mandala comum. Mais radicalmente, seres comuns agem de forma iluminada dentro dos mandalas comuns. A mesma lógica vale para os mandalas de sabedoria, que são mandalas de seres que já fizeram alguma experiência de lucidez, né, que tiveram alguma visão em uma ação de lucidez. Mas veja como é interessante o mandala de formação. Se não existissem os mandalas de formação, aqueles seres que estão nos mandalas de sabedoria, eles poderiam se tornar insensíveis ao sofrimento daqueles que estão presos aos mandalas comuns. Eu poderia ter uma visão de lucidez, eu poderia estar, veja a provocação que eu estou fazendo para vocês, eu poderia estar iluminado e mesmo assim estar atravessado por uma insensibilidade em relação aos outros que não atingiram a minha condição. Então, no próprio mandala de sabedoria, há alguma coisa que escapa a esse mandala. E isso que escapa é o que faz um Buda não entrar no Nirvana. É o que faz o Buda dizer assim, eu preciso manter ainda o meu voto Bodhisattva. Eu preciso retornar aos mandalas comuns, porque eu não posso estar nesse mandala de sabedoria se há alguém fora desse mandala. Enquanto existir um único ser que esteja fora do mandala de sabedoria, essa mandala não é digna desse nome, então eu tenho de sair dela. Eu tenho de abdicar dela. É muito curioso o que é a mandala de formação. Essa mandala alienígena, que não é um mandala próprio, porque ela está entre mundos. Ela está entre mandalas, não no sentido de que ela está entre isso e aquilo. O mandala de formação não é um mandala intermediário. Tem o mandala comum e o mandala de sabedoria, e no meio o mandala de formação. Não, o mandala de formação é o que está entre, no sentido de ela está em um não espaço. Ela está além e aquém dos limites, dos horizontes, dos mandalas comuns e dos mandalas de sabedoria. Ela é aquilo que aparece dentro dos mandalas, subvertendo a inteligência daqueles próprios mandalas, abrindo os horizontes desses mandalas, mesmo dos mandalas de sabedoria, porque o mandala de formação está conectado com um olho, que é o olho da alteridade. De modo que, do ponto de vista da formação, essa é a vocação primeira de todo mandala. Todo mandala, por vocação, é um mandala formativo. Então, mesmo os mandalas limitados duais nos formam, nos transformam, nos educam. Veja, mesmo as inteligências binárias, elas carregam uma experiência que pode se tornar uma experiência formativa. Eu perguntei para mim mesmo, tem certeza, Alexandre? E aí eu respondi para mim mesmo, sim. Sim, porque o Lama me diz,
e eu tenho uma confiança incondicional no que o Lama diz, que os mandalas apontam a coemergência mente-realidade. Portanto, os mandalas não são dados naturais, mas sim também por conta das leis da termodinâmica. Já estou indo para o finalmente, verdade agora. Mas eu disse, isso é verdade também por conta das leis da termodinâmica. Nós conhecemos a primeira lei. Nada se perde no universo, tudo se transforma. A primeira lei da termodinâmica proíbe a criação ou destruição de energia. Certo? Segunda lei, a primeira lei, não há nem criação nem destruição de energia. O que há é transformação polimórfica de energia. A energia se transmutando em outro tipo de energia. A segunda lei da termodinâmica limita a disponibilidade de energia e os modos de uso dessa mesma energia. Vou dizer como eles gostam de dizer. A degradação organizada da energia para uma forma desordenada de energia térmica. Traduzindo, o calor não passa espontaneamente de um corpo para o outro de temperatura mais alta. Sempre há uma quantidade de calor que não se transforma em trabalho útil. Em todo sistema, há uma quantidade de energia que nós não podemos colonizar, que nós não podemos controlar, que nós não podemos prever, que nós não podemos explicar. Essa quantidade de energia rebelde, revoltada, eu acabei de ler um texto de um dos alunos do Shogyan Trungpa Rinpoche, que se chama O Buda Rebelde. Então, essa energia rebelde, essa energia revoltada, ela não vira trabalho útil. Ela não pode ser manipulada ao bel prazer de quem está vinculado com ela. Porque ela existe para desorganizar o sistema. Ela é a entropia. Ela é aquilo que dentro do mandala comum ou de sabedoria cria um problema para a energia, para os limites, para o corpo desse mandala, seja ele comum, seja ele de sabedoria. Essa energia rebelde, ela cria ordens desconhecidas presentes nos próprios mandalas. Ela introduz a dimensão de criação, de criatividade, de liberdade dentro da própria lógica do mandala. Essa energia rebelde, ela introduz em mistério, enigma, dentro da lógica, dentro da experiência dos mandalas. É por isso que o Lama vai dizer, né, sempre, faz muita falta na nossa cultura contemporânea sonhos. Toda vez que o Lama fala de mandala, ele fala de sonhos, de a gente criar estruturas para que as pessoas possam recuperar a capacidade de sonhar. Porque o sonho é uma energia rebelde, é uma energia residual. É aquilo que o nosso aparelho psíquico não consegue mobilizar para os propósitos do próprio aparelho psíquico. O sonho é aquilo que não pode ser aparelhado. Ele é uma energia distópica, é uma energia heterotópica. Ele é uma energia livre, disponível para que coisas outras possam emergir, possam aparecer dentro de um determinado sistema. Por essa razão, o Lama efetivamente tem razão. A experiência de mandala é uma experiência de inclusão. Quando a gente fala de o caminho dos mandalas na formação de si e dos outros, é porque esse caminho é um caminho de inclusão. Quando a gente trilha um caminho de mandalas, a gente cria um caminho de inclusão, de abertura de nossos mundos para outros mundos, para mundos outros. Caminhar nos mandalas em um processo formativo significa uma disponibilidade a acolher aquilo que nós dizemos conscientemente que não temos condições de acolher. A gente diz, eu não posso acolher isso, porque eu não sou Buda ainda, porque eu não sou o Lama, porque eu não sou... Sabe? Tudo que você diz que não pode porque o que você não é exatamente aí que o caminho dos mandalas faz as coisas se transformarem, se transtornarem. Porque quando a gente entra num caminho dos mandalas, sejam os comuns ou os de sabedoria, a gente passa a ser capaz de fazer aquilo que a gente diz que não pode.
a gente passa a ver que aquilo que a gente diz que não é possível, a gente descobre que aquilo pode se tornar possível por nossas próprias ações. Porque dentro da experiência do mandala, insisto, a gente não está empenhado em modificar, em modelar, em controlar a nossa maneira de ser e de agir no mundo. O Lama diz, não é este o método. A ideia de mandala não implica essa ideia de treinamento instrumental. A ideia de mandala, segundo o Lama, significa muito simplesmente que nós vivemos em vários mundos, mas esses mundos, eles podem acolher aquilo que eles não comportam ainda, aos olhos daquela inteligência que articula, que organiza, que dinamiza aquele mundo. Que não se caminha só, a gente sempre caminha em comunhão, a gente sempre caminha junto, a gente sempre está entre, e porque a gente se dar conta disso, a gente se dar conta também que nós já somos desde sempre vazados, destinados, vocacionados a acolher aquilo que nós achamos que não somos, que não podemos, que não temos como fazer. E isso é fantástico, isso é absolutamente fenomenal, porque isso significa que a estrela Vésper, né, ela já está no horizonte de nossas próprias possibilidades. Ela já reside no céu dos nossos corações. Basta que a gente se disponha a simplesmente ver e se levantar, né, e acolher, né, aquilo que essa estrela traz, carrega, né, para as nossas existências, com todo o grau de perturbação, de inquietação que isso provoca, que isso produz. Mas é uma inquietação que é a inquietação própria dos seres animados pela iluminação. Os seres animados pela experiência da iluminação não são seres que estão dissociados das experiências de mundo, localizados numa esfera transcendental. São aqueles seres que estão nas experiências do mundo, dançando com essas experiências, para fazer dessas experiências, nessas experiências, através delas, de cada um de nós, pessoas e seres humanos cada vez melhores. Então, eu só posso efetivamente agradecer muito, né, o convite que vocês me fizeram para poder dizer isso para mim mesmo, na frente, na companhia de vocês, dizer isso nessa sincronia muito curiosa, né, que é essa presença extraordinária de um professor como o Lama Santen, que nos coloca em uma relação direta, né, com o Buda Shakyamuni, com o Guru Rinpoche, com todos os mestres que são mestres de formação, né? Mestres de nossa própria forma de encontrar meios, os mais variados, de sermos pessoas melhores. Então, agradeço do fundo do meu coração, né? E espero profundamente que essa semana, né, que essa experiência de se dedicar a pensar acerca desse período, né, quer dizer, de retiro, né, à iluminação, ela, sobretudo, nos abra, né? Ou seja, abra os nossos mundos para aquilo que agora não cabe ainda, né? Mas que nós temos todas as condições, né, para que isso se inclua, né? Que essa inclusão nos libere a todos, né, das nossas dificuldades, que eu sei que são muitas. Cheiro no coração e um abraço para todos. Grato de novo pela...